A gente não sabe de que estado brasileiro você é, mas é possível afirmar que este fato afeta diretamente a maneira como as pessoas te enxergam. Hoje em dia, mesmo com a ampla discussão de tantos tipos diferentes de preconceito, ainda existem alguns que passam despercebidos. Discriminações tão enraizadas na sociedade que muitos nem ao menos notam sua presença. A xenofobia é um exemplo claro delas. A xenofobia nada mais é que o preconceito contra tudo, principalmente pessoas que vêm de fora. O preconceito contra o estrangeiro. Bons exemplos são os de alguns europeus contra os árabes ou de uma parte dos estadunidenses contra os mexicanos. Acontece que a xenofobia também pode acontecer dentro de um mesmo país. É o que ocorre principalmente com as pessoas do Sudeste contra os nordestinos. A xenofobia se utiliza de outros tipos de preconceito para alcançar a discriminação. Um dos mais utilizados é, historicamente, o preconceito linguístico. Este preconceito é descrito como a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há respeito pelas variações linguísticas, como sotaques, regionalismos, dialetos, gírias e demais diferenças da fala de um determinado grupo. Entende-se também por preconceito linguístico qualquer forma de julgamento direcionado contra a maneira de falar de um indivíduo, principalmente pelo fato dessa ter características regionais, culturais, históricas e socioeconômicas que influenciam na sua estruturação. Entretanto, para se entender o preconceito linguístico, é importante saber também o que é língua e quais são suas características. É chamado de língua um instrumento de comunicação composto por determinadas regras gramaticais que permitem seus falantes comunicarem entre si e serem compreendidos por terceiros. Existe, porém, um grande controle social na história de cada língua oficial presente no mundo, já que houve grande pressão da classe dominante, intimamente associada ao Estado, a escolher o idioma que seria registrado como daquela determinada nação. Evidentemente que cada processo de seleção inclui também um processo de exclusão, e quando um país existem diversas línguas faladas e uma delas se torna oficial, as demais passam a ser objeto de repressão dos outros falantes. Línguas indígenas e africanas passaram por este processo no Brasil. Esta causa tem como consequência a grande variação de expressões e mudanças na sua estrutura, já que é um longo processo de extinção de uma língua não oficial. Essas variações e mudanças são chamadas de sotaques e dialetos. O sotaque é descrito como diferenças na pronúncia de uma mesma língua. Eles são inevitáveis e constroem a identidade do povo que se utiliza deles. Todavia, o preconceito linguístico não é o único modo de se expressar a xenofobia contra nordestinos. Intolerância religiosa, preconceito cultural e até racismo são utilizados de diversas formas. Em 2010, por exemplo, uma estudante de direito publicou em seu Twitter uma mensagem incentivando o afogamento de todos os nordestinos, que seria uma espécie de favor ao estado de São Paulo. Ela foi condenada a cerca de 1 ano e meio de prisão, mas sua pena foi rebaixada para uma multa de R$ 500 e prestação de serviços comunitários. Este exemplo, porém, não pode nos fazer acreditar que a xenofobia contra nordestinos é pontual, manifestada em casos únicos e esparsos. É uma opressão como qualquer outra e precisa ser denunciada. É necessário, desta maneira, se informar sempre mais sobre os preconceitos que atingem e permeiam nossa sociedade, principalmente a xenofobia, até hoje pouco discutida. Só munidos de informação que conseguimos identificar a discriminação e combatê-la. É preciso ficar atento e não deixar o caso de preconceito passar despercebido. Só assim poderemos viver, daqui a alguns anos, quem sabe, em um país menos opressor do que o de hoje.